Contarei a vocês que como funcionou a história da fotografia. A história da fotografia, ela não se originou através de uma só pessoa. Ela não foi uma obra de um só autor. Na verdade, a história da fotografia, ela foi um conjunto de pessoas trabalhando paralelamente no mundo inteiro, por muitos e muitos anos. O marco inicial da fotografia foi através da descoberta da câmera escura. Este processo ele se inicia em 375 a.C. Platão descobre que o fenômeno fotográfico, que seria mais tarde o princípio de todas as câmeras escuras, Platão ele se encontrava-se dentro da caverna quando notou que parte da imagem exterior estava sendo projetada em uma das suas paredes, só que numa posição invertida. Ele examinando minuciosamente todos os cantos, ele percebeu que a parede oposta à imagem que estava sendo projetada apresentava uma pequena fenda que permitia a passagem da luz. A caverna do Platão foi o tema de várias metáforas criadas por ele para descrever aquilo o que vemos e o que somos. Como vocês podem observar, essa gravura ela representa fielmente como funciona a câmera escura. Ela consiste de uma caixa, né, com um buraco no canto, né, e a luz externa ela passa por esse buraco e ela acaba sendo reproduzida pela imagem invertida. Essa imagem é exatamente a câmera escura, na verdade, ela representa também a nossa câmera fotográfica. Ela é exatamente, ela é representada, nossa câmera fotográfica, na verdade, ela é representada pela câmera escura. Então, nessa gravura, vocês podem ver fielmente como funciona a câmera escura e como funciona uma máquina fotográfica. Foi no período da Idade Média, em 930 d.C., quando os cavaleiros das cruzadas tiveram contato com os árabes, eles que já conheciam os princípios ópticos. Um deles foi Arradan, físico e matemático, que observou um eclipse solar dentro de um velho quarto escuro, utilizando o mesmo princípio já contado por Platão. Em 1515, Leonardo da Vinci, após tomar conhecimento de Platão, comprova cientificamente o princípio da câmera escura. Precursora das câmeras fotográficas, essa câmera era usada pelos pintores da época para copiar retratos de paisagem e da nobreza da época. O livro de Leonardo da Vinci foi publicado somente em 1797. Em 1826, com uma câmera, o francês Joseph Nipsen estudava as possibilidades do cloreto de prata sobre o papel. Em placa de estanho, coberta com um derivado de petróleo fotossensível, a primeira fotografia ela foi reconhecida, sendo exigida aproximadamente cerca de 8 horas de exposição à luz solar. Ao final do processo, a imagem estava gravada na chapa. Muitos dos estudiosos consideravam que o sucesso de Nipsen foi uma pura coincidência, pois as primeiras fotografias realmente estáveis só foram aparecer depois de meses da tentativa do inventor. Futuramente, Nipsen trabalharia junto com Daguerre. Eles firmaram uma sociedade, né, e após o falecimento de Nipsen, Daguerre desenvolveu um processo de revelação. Em vez de demorar horas, né, 8 horas como eram feito anteriormente, né, ele acabou desenvolvendo um processo com vapor de mercúrio, onde em vez de demorar horas, demorariam apenas alguns minutos. E após o falecimento de Nipsey, o Daguerre ele acabou patenteando, né, levando para a Inglaterra, o daguerreótipo, que na verdade foi uma das primeiras câmeras fotográficas produzidas.
Mas falando em primeiras fotografias, esta foto que vocês estão vendo foi a primeiríssima foto tirada em solo brasileiro. Foi em 1840, Louis Compton, um capelão de um navio escola francês que havia aportado no Rio de Janeiro. Ele estava apenas de passagem pelo país e carregava consigo seu próprio daguerreótipo. Ao caminhar pelo passo da cidade, no rio, Louis decidiu registrar a paisagem. Mas na época a foto causou maior burburinho, e o jovem imperador de Dom Pedro II não demorou muito para encontrar e encomendar seu próprio daguerreótipo e tornar o primeiro fotógrafo brasileiro aos 15 anos de idade. Mas na época só tínhamos um pequeno problema. Na época as fotos, elas eram únicas. Não tinha como fazer cópias e nem reprodução. Mas foi em 1841 que o inglês William Henry conseguiu transferir as imagens para folha de papel. Extraoficialmente, aqui no Brasil, foi encontrado um manuscrito inédito, inclusive ele foi publicado. O francês radicado no Brasil, Hercule Florence, conta como descobriu a fotografia. Ele descobriu nesta mesma época, talvez até um pouco antes do William Henry, ao qual a gente acabou vendo no slide anterior. Este mesmo processo do negativo. O fato é que esse francês, nascido em Nice, ter vindo para o Brasil com a família em 1830, veio morar na Vila São Carlos, que atualmente é Campinas. Fez com que se isolasse no resto do mundo. Suas criações, memória, viagens, todas foram esquecidas. As invenções que ele projetou nunca foram patenteadas. Só começou a ser parcialmente valorizado um século depois da sua morte. Graças às pesquisas e ao livro Hercule Florence, a descoberta isolada da fotografia no Brasil, de 1976, Florence é hoje reconhecido como um dos pioneiros do processo fotográfico, ao lado dos conterrâneos Nipsen e Daguerre, e também do inglês William Henry. Ele que inventou o termo fotografia. Ele inventou esse termo 7 anos antes do que John Heckscher, que é o que exatamente estava... se vocês procurarem em alguns livros de fotografia, a história da fotografia, os livros mais antigos constam que quem inventou a fotografia foi John Heckscher, porque ele acabou levando o crédito por ter criado, né, entre aspas. Mas por que ele não foi reconhecido antes? Não foi reconhecido porque antes a comunicação era mais difícil. E também era bastante demorada, porque tudo funcionava com o navio. Como ele morava aqui no Brasil, em Campinas, o registro precisava ser feito na academia, que se localizava ou em Paris ou na Inglaterra. Essa descoberta foi uma grande evolução na fotografia nos dias de hoje. Mas quem revolucionou mesmo a fotografia em todo o mundo foi George Eastman, que foi o fundador da Kodak. Foi ele que inventou aquele filme, não sei se vocês conhecem, aquele filme enrolado num carretel, em 1888. Eu vou mostrar para vocês o filme de antigamente. Esse é o filme. Era um filme de 36 poses. E aqui saía o filme e com a luz as fotos eram gravadas aqui através da luminosidade. O interessante desses filmes da época, que aqui são 36 poses, são 36 fotos. Você não podia errar. Se você errasse, dava algum problema para colocar este filme na máquina, você perdia tudo. Então vocês imaginam como que era viajar com
Esse daqui era chique ainda, tem 36. Os filmes eram de 12, 24 e 36 poses. Então vocês imaginam viajar com um filme de 12 poses, voltar, falar, eu vou revelar a foto, eu viajei, fui para Santos, conheci a ponta da praia, vou revelar meu filme aí de 36 de 12 poses. Aí chegava em casa e não tinha nada. Então é isso, gente. E uma coisa bem interessante da Kodak da época é que as primeiras câmeras do mercado, né, elas aí, por serem um pouco caras, né, e ser difícil de manusear, tudo. Então, como funcionava? Você levava a máquina inteira, né, a caixa, né, no começo era uma caixa, né, e você levava para revelar a máquina inteira. Aí você mandava a máquina inteira para revelar para a companhia, né, da Kodak, e devolvia as impressões, tirava o filme, colocava outro na máquina e te devolvia. Então, na verdade, é, você não tinha como manusear. Aí depois que veio essa invenção, com que nós mesmos comprávamos as máquinas, colocava e tirava as máquinas e tirava o filme para revelar. Não sei se vocês lembram disso, comenta quem tem, se alguém ainda tem, alguém, não sei se vocês têm ainda esse filme. Só quem teve sabe como era terrível ter isso, né? Eu sou novo, gente. Eu peguei muito pouco. Eu era pequenininho quando morreu aí a Kodak. Agora, hoje em dia, as câmeras digitais, o celular não gostou, a gente apaga e faz outra foto. Ah, é tecnologia maravilhosa, né? Tecnologia veio para isso. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. E vamos continuar um pouquinho. Vou falar um pouquinho mais da aula, falar sobre a revolução das. Começaram as câmeras digitais. Bom, outro avanço que veio à altura, ela acabou vindo um século depois, que foi a popularização das câmeras fotográficas digitais, que veio na década de 1990. E com a necessidade, né, e acessibilidade dos preços mais baixos, começou um marco da época com várias empresas. A Kodak DCS-200, que é essa câmera aqui, ela tinha um disco rígido para armazenamento das fotos. Ela tinha uma resolução de 1 megapixel e meio. E para a época, aquilo era um avanço para a tecnologia. Cerca de 4 vezes mais potente que as outras câmeras digitais que tinham no mercado. Mas para conseguir bons resultados no mercado, né, consumidor, as marcas começaram a investir mais nos materiais fotográficos e com aumento de resolução de capacidade de armazenamento. Foi assim que a Apple acabou lançando o QuickTime 100, que lançou esta câmera aqui em 1994, com uma resolução de 800 por 640 e com capacidade de armazenamento com 8 fotos na memória. A Olympus também acabou lançando no mesmo ano, que foi a primeira câmera fotográfica digital com um sistema de transmissão de foto integrada, que permitia o envio de fotos a celulares. E as câmeras de computador, as câmeras que eram enviadas para os computadores. Então foi a partir daí que foi o marco da época, que são as câmeras digitais, conhecidas também até no dia de hoje. Bom, gente, essa é a história da fotografia. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.
A próxima aula nós vamos entrar sobre os tipos de câmera, que é smartphone, DSLR, sobre as câmeras compactas, a super zoom. Então nos veremos na próxima aula. Obrigado.